Ele tem feedback pra hoje, né? Não é falar do pênis dele, mas... Tomara, né? Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 4 de setembro de 2021 até o dia 10 de setembro de 2021. Nessa semana, Marcos Mion estreia novo Caldeirão e se torna o dono absoluto do sábado. Pokémon e Oreo fecham parceria para bolacha temática. Astro da NBA, Stephen Curry se torna embaixador da corretora Crypto FTX, ou FTX. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sbole. Mais uma semana aí que passou. Uma semana que teve feriado, que teve influencers, que teve gente se olhando no espelho. Eu diria que foi uma semana bem bacana, considerando tudo. Considerando tudo. E então vamos, como de praxe, cara, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semaninha. Beleza, vamos lá. Minha semana, dessa vez, eu tive o cuidado de ir anotando as coisas ao longo da semana pra não cometer o mesmo erro do último episódio de, sei lá, ter alguma coisa que eu gostaria de falar e acabou, né, se perdendo no meio das minhas correrias. Então começa assim, vamos lá no meu bom e velho kit básico aqui, né, distanciamento social bom na medida do possível, meditação show e exercícios físicos todos os dias. Até aí ok, né, o básico de toda semana. Aí, do que rolou, né, desse último episódio. No domingo mesmo, eu comecei a gravar o meu curso, né, que eu comentei que eu tava, né, tinha começado a gravar, rascunhar algumas coisas tempos atrás, tinha gravado o vídeo de vendas, aí eu comecei a gravar agora o conteúdo do curso em si, que eu acho que assim que eu terminar de gravar o curso, eu vou regravar o vídeo de vendas, porque acho que eu vou estar com mais domínio e tal sobre a ordem das coisas, enfim, aí eventualmente eu vou relatar isso por aqui novamente. Então, guardem esse evento para os próximos episódios. Aí, no domingo mesmo, depois de ter começado a gravar o curso, me dei, né, de descanso, sei lá, parar pra assistir um filme à noite e tal, antes de começar a correria da semana. Aí eu reassisti ao primeiro Capitão América, naquela famosa rede de streaming azul do Camundongo. E aí eu lembro que na primeira vez que eu tinha assistido, acho que eu, sei lá, eu tinha dormido um pedaço do filme, não me lembrava direito, e eu queria rever pra, sei lá, eu tava com vontade de ver, eu fui ver. E aí, durante a semana, ou no próprio domingo, aí eu já não anotei o dia exato, anotei o evento, que uma aluna minha, acho que ela é do 4º ano, talvez, tinha me mandado, né, num direct no Instagram, que ela fez pão de queijo, não sei se inspirada ou não sei se ouve aqui os meus relatos, ou pelo menos nas fotos que eu sempre posto no Instagram, especialmente no domingo, que eu costumo tomar café da manhã com pão de queijo. E aí ela fez pão de queijo e mandou foto, né, do processo ali, né, no forno e tal. Então fiquei feliz aí me tornando um influencer. Poderia ser sobre isso a minha reflexão, mas vai ser sobre um outro evento. E aí durante a semana eu tive aulas, né, no ritmo normal. Acabou que uma dessas matérias eu não dei as aulas do jeito tradicional, né? Então o que eu quero dizer com isso? Foram aulas com convidados. Então na segunda-feira eu chamei um grandíssimo amigo meu, né, Bruno Vinícius dos Reis, a pessoa responsável por me apresentar o mundo de podcasts. E aí ele, né, fez uma fala com os meus alunos de administração da produção na segunda-feira para falar sobre processo criativo, sobre benchmarking, e foi do caralho, assim, né? Acho que o pessoal deve ter gostado bastante. E aí, na quarta-feira, dei também a aula para a mesma disciplina de produção, né? Com uma outra convidada, Julia Mezzoni. E aí, uma outra coisa, eu acho que isso aqui eu não tinha relatado no último episódio, acho que nem para você, né? Pelo que a gente comentou na prévia, mas eu tinha prestado uma prova para professor, né? Lá pra UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon, né? Que eu já tinha também feito essa prova em outras oportunidades. Tinha, né, surgido outra oportunidade agora, prestei de novo, mas com aquele pensamento de ter contratos na gaveta, assim, né? Possibilidades de, né, poder assumir o cargo de professor em outros lugares, caso, sei lá, as coisas comecem a dar errado, eu não consiga depois renovar meu vínculo aqui com a UniOeste de Francisco Beltrão, pelo menos ter opções, né, pra não ficar de novo, cair naquele limbo de ficar tempo sem emprego e tudo mais. E aí, na prova que eu tinha prestado semana passada, saiu o resultado essa semana agora, eu fui muito bem, né, eu fiquei
né, em segundo na prova didática, que era meu objetivo. O primeiro colocado ficou com 9,41 na prova didática, eu fiquei com 9,38 e eu fiquei bem feliz com isso porque não era minha especialidade, era administração financeira e esse cara que ficou em primeiro é a especialidade dele. Então, olha só, pra quem não é especialista nisso, fui consideravelmente bem. E aí eu quero ficar em segundo porque daí me ganha, né, um tempo, né? Vão chamar o primeiro colocado, aí depois se surgir outra vaga, aí só depois vão me chamar lá na frente. Então eu ganho, né, um pouco de tempo aí pra não precisar, sei lá, me chamam, aí eu abro mão e tal e já queimo esse contrato. Então pra mim foi bem bom isso daí. Aí agora falta só mandar a documentação da prova de títulos, mas daqui é mais pra frente, não tem tanto que relatar, né? Só juntar a documentação e mandar. Não exige performance da minha parte, por exemplo. E aí, a minha reflexão vai ser da minha primeira orientanda que concluiu tudo, né? Semana passada ela tinha feito a defesa da monografia dela, aí teve o prazo agora de adequações e agora, enfim, né, ela terminou os ajustes, né, dentro do que era possível de fazer no prazo de 5 dias, terminou os ajustes, aí agora, de fato, ela concluiu tudo e eu vou falar mais sobre isso na minha reflexão e agora, no momento, eu dou a palavra para Evandro Xoxin. Muito bem, muito obrigado pela palavra, caro deputado Sboli. Gostaria de parabenizá-lo pela aula e pelos frutos que colheu no seu excelentíssimo trabalho, agora com a sua orientanda tendo findado todo o processo de graduação. E também parabéns pela minha organização de ter relatado a minha preocupação de tudo que aconteceu, né? Isso é só a sua obrigação, né? Não vou parabenizar. Que na última semana você não cumpriu essa obrigação, né? Devo dizer aqui. Exato. Eu fui muito rápido de um cara legal para um pai cuzão. Mas, enfim. Minha semana, então, ela foi bem tranquila, assim, no geral de fatos. Porque, basicamente, o que aconteceu foi... No final de semana, eu fiquei mais de boa, não fizemos nada muito grandioso. Eu fiquei com a Bela, com o Pedro. Até porque eu não tenho visto muito ele nem ele, nem a Bela... por conta que eu estava trabalhando, né, na parte da noite. Inclusive, o meu último trabalho como motorista ali nessa semana foi na segunda-feira, em que eu fiquei lá novamente. E aí foi bem tranquilo, foi sossegado, não tive grandes problemas, foi suave, digamos assim. Eu até consegui fazer alguns trabalhos que eu estava devendo da faculdade, porque ultimamente os professores tá chegando no final do bimestre, né, e eles percebem que eles não deram trabalho e aí começa a vir tudo numa enxurrada só, mas que pra mim tá tudo tranquilo, tá ok. Falando em trabalhos, eu recebi a correção daquele trabalho que eu tinha comentado em alguns episódios anteriores, em que eu tinha escrito um conto pra responder uma questão. E a professora ficou deveras feliz, eu diria, pelos comentários que ela fez no texto. E também me forneceu um 10, então eu garanti um 10 aí. Ela agradeceu inclusive a oportunidade de ler meu conto, né? Assim, poderia ser prepotente e falar que daqui a alguns anos esse conto vai valer milhões, mas não vou ser prepotente nesse nível, até porque... Né? Até porque você não vai submeter ele em lugar nenhum, aí não tem como valer. Sabe que isso não é verdade, né? Só por isso. Mas enfim. E aí, essa semana eu também, quando estava trabalhando, eu reparei uma coisa um tanto peculiar, que eu nunca tinha reparado na minha vida. Mas que a maioria dos espelhos que me cercam, eles são todos muito baixos. Nenhum deles eu consigo ver o meu rosto sem que eu tenha que me abaixar. Sim, eu não sou um gigante, né? Eu tenho quase 1,90, tenho 1,88. Mas é impressionante como eu nunca tinha reparado isso. E essa vai ser a minha reflexão, porque aí eu comecei a pensar sobre as vantagens e desvantagens de ser grande. E eu vou falar sobre isso um pouquinho depois, quando a gente for pra minha reflexão. Porque no momento agora, até onde me consta aqui, você é que vai fazer a sua reflexão, não é isso? Eu acho que é, assim, pela ordem costuma ser esse o momento aqui. Então, beleza, vamos lá pra minha reflexão. Qualquer coisa a gente muda na edição daí, então. Tá. Mas sou eu que edito, né? Não, então... daí você muda então. Daí é você que edita, né, agora. Isso. Então, a minha reflexão ela vem desse fato, né, da minha agora ex-orientanda ter concluído as coisas, e é meio que um pensamento que ficou na minha cabeça, assim, de tanto eu ter me eternizado, né, na vida dessa pessoa, né, sendo, né, o orientador dela, e que imagino que ela vá se lembrar ao longo dos anos e tudo mais, assim como eu me lembro dos meus orientadores, você deve se lembrar de quem já te orientou, e por mais assim que vá se diluindo a memória da pessoa ao longo do tempo, você vai meio que sempre lembrar, né,
né, pro bem ou pro mal da pessoa. E, assim, eu acho interessante esse exercício desse fato, né, de pensar a respeito disso. Porque aqui a gente vai eternizando as nossas vidas aqui no podcast. E aí essa é uma forma também de a gente se eternizar na vida de outras pessoas. Isso daí que ficou na minha cabeça, né? E ela também, né, em um certo nível, também vai ficar eternizada na minha vida pelo sentido de que eu provavelmente vou orientar outras pessoas ao longo dos meus anos como professor. Porém, a posição de ter sido a primeira orientando, a ter defendido comigo e tudo mais, esse posto aí é algo que não tem como mudar, sabe? Ela vai ser sempre essa pessoa que eu orientei, que concluiu pela primeira vez a monografia, né, comigo, etc e tal. E eu acho bastante significativo isso, né? Eu acho, né, que foi uma experiência bem legal e, né, eu fiquei pensando sobre isso. E até, né, a gente resgata esse negócio de se eternizar, de pensar as memórias que ficam das pessoas nas nossas vidas. Também, né, não tem como deixar de lembrar do episódio 3, que é um dos nossos episódios preferidos aqui. E aí depois até sugiro pro pessoal aí, como dever de casa, ouçam o episódio 3, que a gente fala bastante sobre isso, né, de ser vilão da história de alguém, de como é que as pessoas ficam marcadas nas nossas vidas e tudo mais. Eu achei que era uma coisa interessante de trazer aqui e ser, enfim, complementos a outros pensamentos que a gente já começou a discutir aqui no podcast, né? Muito bem. Eu só fico imaginando que, né, por mais que seja bonito, seja simbólico de que, de fato, ambos estão eternizados um na vida do outro, eu, pra falar a verdade, assim, eu não tenho tanta certeza quanto a você, sabe? Ou quanto a você, ou, digamos, quanto um indivíduo que ocupe a sua posição. Porque, assim, essa aluna em questão, ela provavelmente não vai se formar em mais do que 3 faculdades, por exemplo, né, em 3 graduações. Então, é muito notório que vai ficar na mente dela que a provável única, né, geralmente você se forma em uma faculdade, no geral, né, apesar de, claro, isso é variável, mas enfim, no geral você não tem alguém que tenha mais do que 3 cursos de graduação, né? E é bem provável que você fique eternizado porque foi a faculdade dela, né. Pra você foi, sei lá, foram um ano, mais ou menos, você tá aí? É isso? Trabalhando com ela? Nem isso, né, porque eu comecei a orientação com ela, sei lá, fevereiro, talvez, nem isso. Exato. Então, olha só, vamos dizer, 6 meses, 6 a 9 meses, digamos, que você esteve trabalhando em conjunto com ela. Mas o TCC, a monografia no caso, para você é só uma parte do trabalho, né, de ser professor. E para ela é a conclusão de 4 ou 5 anos, sabe? Então eu acho que é muito mais marcante para ela, até porque assim... Não, e só deixa eu ainda dar uma informação, porque ela assim ela não tá concluindo no 4º ano dela aqui, ela já é aluna sei lá, uns par de anos e nunca tinha terminado a monografia, né? E agora, sei lá, acho que ela entrou faz uma cara, assim, na graduação, aí nunca terminou, aí voltava às vezes, aí às vezes começava a fazer monografia, não batia com o orientador, e aí comigo ela conseguiu terminar. Então, o que torna um ponto ainda mais marcante para ela de que você está eternizado, né? Mas é que assim, eu vejo que isso, a gente bem sabe que provavelmente, né, o seu futuro é seguir como professor, né? Então, o fato de você seguir anos de carreira, você está tipo no seu primeiro ano como efetivado no trabalho de professor mesmo? Não sou efetivado, sou temporário. É o que eu digo assim, você está recebendo como professor. Ok. Em nenhum momento da sua vida você recebeu como professor, ou recebeu? Eu quando eu dei aula em Campo Mourão, na especialização, eu recebi, só que foi 1 mês de aula, né? Tá. Ainda assim não é uma grande experiência, né? Uma larga experiência. Ô, louco. Mas o que eu quero dizer... Não, é que você foi apenas 1 mês, entendeu? É um período curto. Agora, comparado ao que você tem, digamos, você tem uma expectativa de vida até uns 60 anos, você vai ter pelo menos aí mais uns 30 anos de sala de aula, sabe? E aí eu sinto que é muito provável que essa memória se perca, que tipo, você lembre que, nossa, essa menina, porra, foi me orientando. Mas assim, será que você vai conseguir lembrar que ela foi a primeira, que ela foi a segunda? Porque assim, eu mal e mal consigo lembrar do meu professor que fez a minha orientação, sabe? Mas, eu lembro do meu. Eu lembro, mas eu lembro assim, vagamente. Eu lembro do nome, eu não consigo lembrar o sobrenome dele. Um abraço, Luiz Tato. Um abraço pro Ivano, não sei qual é o sobrenome.
Então, assim, eu acho bacana, mas sabe aquela coisa, aquela música do Renato Russo que o pra sempre sempre acaba? Uhum. Eu sinto que ainda pode existir isso, sabe? Mas que isso também não é ruim. E não é tipo, nossa, eu tô desmerecendo esse fato. Não, é só como a vida funciona, como a vida é. E até isso tudo, na verdade, é inclusive um momento que abre com certeza uma brecha pra você falar do Pedro Calabres. Não, a gente tá com o tempo que tá correndo, tá em 18 minutos já. Não vai dar, mas poderia falar sobre memórias e consolidação de memórias aqui. Então, tudo bem. Vamos pra minha reflexão, então? Vamos. Mas deixa eu fazer um complemento, assim, a memória dela pode se perder, se diluir, algo que eu, assim, espontaneamente não vai lembrar, mas o podcast, ele serve como registro disso, né? Eu só vou ter que, claro, lembrar em qual episódio que isso aconteceu, mas tem o registro de uma forma, né, pra facilitar esse meu lado de recobrar o evento. Sim, exato, mas é aí que tá. Você vai recobrar o evento, mas assim, no momento você falou o nome dela, você descreveu o rosto e coisa assim, entendeu? Então, sim. por mais que, tipo, você tenha registrado falando assim, eu tive nessa data a minha primeira orientanda que concluiu todo o processo da graduação. Só que você vai lembrar exatamente quem é ela, nome, sobrenome e rosto, sabe? Eu tenho um probleminha que eu consigo decorar o nome completo muito fácil. Eu lembro de nome de colega meu que estudou comigo na 6ª série até hoje. Muito bem. Eu tenho um probleminha com relação a isso. Só que eu só decoro o nome completo. Eu decorar o primeiro nome da pessoa, eu me esqueço muito fácil. Eu sou idiota. Mas e rostos e etc. Não, aí não. Eu também não sou tão bom assim, né? Não, eu só consigo lembrar de rostos, assim. Mas se for pra lembrar de nome, aí é difícil. Certo. Mas enfim, minha reflexão então? Por favor. Minha reflexão ela vai ser bem simples, até pra gente já correr um pouco mais aqui no episódio. É uma reflexão sobre os espelhos, que nem eu tinha comentado, eu comecei a reparar, tanto na Bela, quanto aqui em casa, quanto no hotel. Em todo momento eu tive que me abaixar pra me ver no espelho, cara. E isso foi curioso pra mim, porque imagina, você tá aí vivendo 30 anos, basicamente. Cara, você nunca percebeu isso, sabe? E aí foi um choque pra mim. E eu comecei a reparar em outras coisas, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, deve ser bom ser grande, não sei o que. Como você é grande, você tem vantagem. E assim, de fato, você tem muita vantagem em várias coisas, né? Por exemplo, na sala de aula mesmo, eu que ligo o projetor porque eu não preciso subir em cadeira, não preciso fazer nada. Eu só levanto o meu braço e eu alcanço o projetor. Mas, por exemplo, viajar de ônibus, viajar de avião, sabe? Que são lugares pequenos, assim, é extremamente desconfortável. E, enfim, e aí eu comecei a fazer uma pequena listagem mental de todos esses elementos. E tô relatando aqui, exatamente por isso, porque por mais que seja uma reflexão boba, é uma reflexão ainda. Saquei. Eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu sou um cara médio, assim, eu tenho 1,80, só que eu sou um tanto proporcional, né, nas minhas medidas, então meio que assim, minha vida nunca sofri com grandes coisas. Eu tenho, assim, acho que as vantagens, né, de ser relativamente alto, sem grandes desvantagens, né, então pra mim é tudo bem. Eu posso só acrescentar aqui um momento que eu linko com um evento da minha semana, que eu assisti o Capitão América, que eu já tomei o soro do super soldado na minha adolescência, né, eu fiz tratamento com hormônio pra crescimento, que eu com 15 anos eu tinha 1,57 de altura, aí conseguimos lá pelo SUS e tal, né, o presidente da época aí pagou o meu tratamento, e aí eu cresci em coisa de um ano, quase 20 centímetros, até que daí cresci mais um pouco e tal, corrigiu, etc e tal, cheguei até meu 1,80 de hoje em dia. Então, né, também ele não toma a sua testosterona, né, regularmente, mas eu também cheguei a tomar um soro de super soldado aí pra estar no meu estado atual. Eu espero que eu não vou ter complementos para tua reflexão, né? Mas eu espero que o Denis em breve mande o feedback, porque isso daí é uma coisa que ele sempre comenta de como ele se sente desconfortável com um monte de coisa. Porque o Denis acho que ele tem ou a mesma altura que você, ou talvez 1,90, não sei. Mas é bem próximo disso, só que ele é bem desproporcional com relação ao tamanho de braço e tal, meio orangotango, assim. Tamanho do pênis. Aí eu não sei, né? Sei que você não sabe. Aí vamos esperar o feedback dele. Se ele quiser falar do pênis dele, aí é com ele, né? Mas é isso, vamos esperar, porque ele tem feedback pra hoje, né? Não é falar do pênis dele, mas... Tomara, né? Mas vamos ver daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar na sessão mais, porque tem que ver se tem mais alguma coisa pra falar. Porque, inclusive, esse é o momento da sessão mais, porque Olha eu não tenho só. mais nada pra falar. então fechou. Então a gente segue aqui para a sessão mais, onde as pessoas podem mandar mais um feedback ou mais uma indicação. Esse, no caso, foi mais um feedback
enviar o nosso perfil do Instagram, que é o @maisumasemana, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, né? O nosso perfil oficial e não verificado. E aí, o Denis mandou um feedback em 3 partes lá. Então, vamos lá começar assim. Direct não tem título, né? Então já começa assim. Começando pelo ataque de oportunidade. Ouvinte do Mais Uma Semana que quiser escalar na Apos tem desconto. Haha, ri, mas é sério. Brincadeiras à parte, estamos realmente querendo espalhar a palavra da escalada. E se o Xoxin se interessar, lembrando que Seralta tem várias vantagens na escalada. Eu sei que em Cascavel tem alguns lugares indoor legais e vários outdoor também. Só precisa dar uma fuçada. Anyway, 2 pontos sobre religião e seres humanos para refletirem. Eu acho que religião é uma forma que encontramos de passar valores para outras pessoas e tem muita coisa boa. Porém, aqui ele poderia ter usado igual o estilo do Bola Presa, né? Até aí tudo bem. Porém, na minha opinião, ela está ultrapassada e no balanço geral das coisas, vendo eventos históricos e pessoas usando amigos imaginários como desculpa para cometer atrocidades, ela faz mais mal do que bem, e sobre seres humanos serem bons ou maus, eu acho que nós só somos. E não digo só num ponto pseudo-filosófico de bom ou mal ser relativo. Digo que tem tanta coisa que influencia a moral de cada um, que por mais que alguns fatores genéticos de predisposição a comportamentos maus já tenham sido descobertos, no fundo vamos acabar fazendo o que achamos vantajoso pra gente. O que em sociedade normalmente quer dizer ser no mínimo lawful, neutro, hehe. Daí é a referência aí para quem joga RPG, né? Ser neutro e leal. E esse foi o feedback do Denis. Você tem as suas considerações, Evandro Xoxin? Primeiramente, muito obrigado pelo feedback. Eu gosto desse assunto, né? Porque é legal porque ele utilizou a palavra bem, mal e tal. E o interessante da gente relacionar tudo isso é que são todos conceitos sociais, né? São todos conceitos que se originaram da nossa sociedade. Porque nós temos a linguagem, evidentemente, né? Então, como nós podemos nos comunicar, a gente expandiu ainda mais essas questões sobre o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Então, eu gosto muito dessa discussão, mas eu acho que não dá pra estender muito mais, porque senão a gente vai ficar pra sempre nisso. Mas eu gostei muito do feedback do Denis. Eu concordo em boa parte do que ele comentou aí. E estou muito grato. E sobre escalada, vou verificar. Assim, eu não tenho, assim, não sinto aquela necessidade de escalar, evidentemente, assim, tipo, eu quero escalar agora. Mas, não sei. Talvez tudo que eu preciso é de uma primeira aula, né? Vai saber. Exato, você tem que dar uma chance pra escalada aí, pra ver o que você acha e tal. Então, enfim, faz o teste aí. Pelo que ele relatou, tem espaços pra você dar essa praticada por aí. Uhum. E aí, bom, assim, de complemento que eu tenho, só queria reforçar, né, que ouvintes do Mais Uma Semana tem desconto aí na Apos. Não sei quantos ouvintes vão fazer uso disso, né, porque em Maringá a gente tem a Silvia, né, que ouve o podcast, tem o próprio Denis, então, né, não vai fazer muito sentido pra ele, e o Varejão, que eu não sei se continua ouvindo por aqui, porque eu converso com o Varejão todo dia, só que não sei se ele tá ouvindo aqui o podcast ainda, né, porque já, enfim, acaba tendo contato com os eventos meio que em tempo real. E aí, enfim, pessoas de Maringá que estejam ouvindo, quiserem aproveitar aí, ó, fica a dica aí de um espaço onde vocês podem conseguir desconto. Ou se algum outro ouvinte daqui quiser ir pra Maringá, aí lá vai conseguir também desconto na Apos Escalada. E aí, sobre as considerações, enfim, né, já também faço das tuas palavras as minhas com relação a esses outros pontos de religião e tudo mais. São pontos interessantes, só que já tá aqui com 27 minutos, não dá pra gente ficar se estendendo nessas coisas. Os comentários foram bem pertinentes, o que a gente falou também no último episódio já resgata, né, algumas considerações que a gente, né, tem a respeito disso. Tem aspectos bons, aspectos, né, que não são tão bons assim, né, uma discussão que envolve seres humanos e vai ter essas várias perspectivas aí que a gente pode explorar. E o Félix tinha mandado, acho que um feedback semana passada. Sério? Uhum. E agora? Vamos fazer um enxerto. Tá bom. Peraí, deixa eu ver se o que era o que o Félix tinha mandado. Às vezes nem é tão feedback assim. Uhum. Aí pau no cu dele, né? Mas ele mandou por e-mail? Por onde ele mandou? Não, foi no WhatsApp. O WhatsApp não considera, né? Então foda-se. Foda-se. Então pau no cu dele. Fica meu feedback. Estou acompanhando ainda para não deixar acumular igual antes, mas por meu dia de faxina e ouvir podcast sendo sábado, acaba não dando para dar feedback e cair bem no interstício entre a gravação e a publicação. Mas continua excelente as conversas e reflexões, continuem com um bom trabalho, com amor, Férias. Aí eu falei que ficou pra semana que vem, então feedback, bonequinho com os braços para cima. E aí, no caso, chegou aqui e a gente esqueceu de ler. Tá bom, justo. Se ele mandar... mas não, eu tô com a gravação da chamada de fundo, então eu vou pegar fazer um enxerto com esse áudio um pouquinho piorado. Então deve tudo bem. Então beleza, então obrigado pelo feedback. Valeu.
Então é isso? Então é isso. Fechou o rolê. Então, voltando para a gravação com áudio bom agora. A gente vai para os recadinhos, então? É só, primeiramente, muito obrigado, Denis, pelo feedback, né? Então, agora sim podemos ir para os recadinhos. Tá, eu esqueci de uma coisa, você tinha falado de relacionamento, eu tava ouvindo um áudio da Bela enquanto você tava finalizando e eu esqueci que nesse final de semana a gente saiu pra ver alianças, então fica aí o registro, tá, Bela? Te amo. Então, se você quiser mandar um feedback pra nós, a gente fica muito feliz com feedbacks, você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser fazer como o Denis, você pode nos mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem 3 opções, você pode mandar no meu perfil, que é o @minxoxin, sou eu mesmo, ou você pode mandar no perfil dele, que é o @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois você vai mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais1semana. Isso aí, a gente também pede para as pessoas seguirem o nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos insights, aos analytics, ao que o tio Mark Zuckerberg diz pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, de que faixa etária, de que região do país ou do mundo essas pessoas acabam ouvindo a gente. E é legal, né? A gente consegue conhecer um pouquinho mais aqui, né? Quem tá ouvindo as nossas histórias. E aí, se você já tá seguindo o nosso perfil, a gente também pede para mandar feedbacks, assim como o Denis fez. E aí você acaba pontuando no ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que a gente faz a atualização neste exato momento com uma correção. Então, vamos lá. Com 1 ponto, nós temos Férez e o Príncipe Nigeriano. Com 3 pontos, nós temos Dissente do Sbole, que aí a gente vai fazer a mudança, englobar todos os feedbacks que vieram, né, de Dissente. Então, teve, né, a Indianara, que foi mencionado lá atrás, aí teve aquela outra pessoa que tinha mandado feedback uns tempos atrás, né, que eu acabei não identificando aqui, porque eu não tinha pedido autorização. Aí teve essa do pão de queijo de agora, e eu decidi aqui adotar aquela sugestão da Silvia do episódio passado, né, de englobar e fazer essa força-tarefa das pessoas para tentarem se aproximar aqui da liderança do ranking 2021, mais uma semana de feedbacks. Então agora a gente faz esse ajuste aqui. Então, com 3 feedbacks, nós temos a entidade Dissente do Sbole, que já passou a entidade Príncipe Nigeriano. Com 4 feedbacks agora, nós temos o Denis. Com 10 feedbacks, nós temos a Bela. E com 15 feedbacks, nós temos a Silvia. E aí, uma vez que você está mandando feedbacks para cá, né, a gente também pede para você espalhar a palavra, né? Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Se for fazer um combinado, lembre de incluir o episódio 3 junto com esse aqui, que é delicinha. E aí manda pra alguma pessoa, alguém que não conhece nosso podcast, não conhece podcasts em geral, às vezes, né? Pode ser uma boa porta de entrada nessas nossas discussões sobre coisas da vida. Às vezes a pessoa se identifica aqui com as nossas vivências e pode também tirar alguma reflexão, algum aprendizado, ou mesmo compartilhar algum pensamento aqui com a gente vai ficar bem feliz das pessoas, né, compartilharem histórias, assim como a gente compartilha as nossas histórias. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso aí. Valeu, falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.